Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Começando pela Bolsa por aqui, o Ibovespa cai 0,29% aos 108 mil pontos. Chegou a subir mais de 1% mais cedo com a mudança no tom de Lula, que depois das fortes críticas ao teto de gastos na semana passada, passou a dizer que prezará pela responsabilidade fiscal no seu governo. A Bolsa também subia mais forte pela manhã, com integrantes do novo governo dizendo que já discutem uma redução no valor da PEC da transição para que o rombo não chegue aos 200 bilhões de reais. Por outro lado, há um temor de que para dar aval à PEC, o Centrão peça a institucionalização das emendas de relator do orçamento secreto como uma moeda de troca, e isso mantém os investidores cautelosos ainda sobre o andamento da PEC. Mais cedo nós ouvimos o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio de Janeiro, e ele disse justamente que o valor da PEC ainda está em negociação e admitiu que o valor final pode ser reduzido. Vamos ouvir. Quando você negocia um governo que está chegando com um governo que está saindo e que tem os seus parlamentares de base, onde claramente o Congresso está bem dividido, você não tem uma maioria esmagadora nem do lado nem do outro, é obrigatório, é inescapável negociar. E não é uma negociação escusa, debaixo do pano, não, é uma negociação às claras. É o que cada lado vê ideologicamente, administrativamente, politicamente, que é necessário fazer como prioridade. Como você disse, quais são as prioridades do lado de cá? Quais são as prioridades do lado de lá? Mas depois a Bolsa perdeu força, passou a cair puxada pela baixa das ações de petrolíferas como Petrobras, 3R e PetroRio. Sozinhas, essas ações têm um peso de 12% no Ibovespa. O petróleo está caindo quase 5%, está operando perto dos $84, que é a mínima em 2 meses. O minério de ferro também está caindo, também está puxando as mineradoras para baixo, como Vale, CSN e Uzi Minas, e aí juntas, as mineradoras e as petrolíferas representam cerca de 1/3 do Ibovespa. Então as ações estão caindo, essas ações de commodities, por causa do avanço de casos de Covid na China. Isso está derrubando o Ibovespa como um todo. Lembrando que a China é o nosso principal comprador de commodities, o maior comprador de matérias-primas do mundo. Agora falando sobre o dólar está caindo cerca de 0,2%, operando perto dos R$ 5,36. Ainda que a Bolsa e o dólar normalmente tenham movimentos opostos, o dólar está indo na mesma linha que o Ibovespa, está caindo também, porque apesar da queda do mercado, apesar do mercado em baixa, o Boletim Focus, que traz as previsões de economistas para a nossa economia, para a inflação, para juros, está prevendo uma alta nos juros. Então essa previsão de juros mais altos atrai investidores para o nosso mercado em busca de maiores rendimentos. Com mais dólar entrando aqui no nosso mercado, a oferta da moeda aumenta e o preço cai. É por isso que o dólar está caindo, está descolando do movimento lá fora. Mudando de assunto, a gente tem também destaque para as ações da Copel, que estavam disparando agora pela manhã. A gente tem isso como destaque no nosso site, uma matéria falando sobre a disparada das ações, vocês estão vendo aí, depois de uma notícia que fala do governo do Paraná anunciando que pretende privatizar a Copel. Essa operação deve ser feita por meio da oferta de ações, então as ações da Copel elas vão ser diluídas para que a participação do governo do Paraná caia para cerca de 15% do capital social e 10% do capital votante. Logo na abertura, as ações chegaram a subir quase 25% e agora a valorização ainda é alta, passa de 20%, mas deu uma diminuída, deu uma arrefecida aí nesse ritmo de forte alta. Hoje, o governo do Paraná detém quase 70% das ações com direito a voto. Na mesma linha aí, na linha de indícios sobre privatização, as ações da Sabesp também estavam subindo bastante, também com uma nova recomendação de compra, é um outro destaque também de alta agora pela manhã. E para terminar nosso CNN Mercado, a gente vai falar agora sobre as bolsas globais, as bolsas americanas e as europeias estão em queda, as bolsas na Ásia também fecharam majoritariamente em queda mais cedo, os índices estão operando no negativo, também puxados pelo avanço de casos de Covid na China, que estão alimentando o temor de desaceleração na economia global. O distrito mais populoso de Pequim pediu que os moradores não saiam de casa nessa segunda e pelo menos um distrito em Guangzhou já foi colocado em lockdown por 5 dias. Esses bloqueios vieram depois do registro da primeira morte por Covid na China em 6 meses. Esse surgimento de surtos em todo o país é um balde de água fria no mercado, já que até a semana passada alguns rumores circulavam de que a China finalmente estaria preparando um plano de reabertura das atividades.
Além disso, outra expectativa forte para a semana é que as negociações devem ser reduzidas por causa do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e também por causa do começo da Copa do Mundo, que traz alguma distração aí para os investidores. Nessa semana tem também a Black Friday, que deve trazer um termômetro sobre o consumo no maior mercado do mundo, no mercado americano, isso em meio à inflação pressionada e os juros subindo. E por fim, outros destaques da semana são as atas das decisões de juros do Banco Central americano, do Fed e também do Banco Central Europeu, BCE, que devem dar mais pistas sobre os rumos dos juros na Europa e nos Estados Unidos. E o CNN Mercado de hoje fica por aqui. Logo mais você acompanha a terceira edição do CNN Mercado com o Fernando Nakagawa. Até mais!